Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou a Leonor Silva, estou aqui a continuar o legado da Rita, ou seja, a pôr uma nova voz feminina nos podcasts da Associação de Estudantes, e estou acompanhada com o Nuno Kern. E neste episódio vamos falar com os vencedores da Maratona de Debates do 10º e 11º H. Vamos então apresentar os vencedores do 10º ano, da turma do 10º H: Rogério, Mariana, Pedro, Vítor e André. Uma salva de palmas para eles. E do 11º H, o Pedro, a Rafael, o Samuel, o João e o Vasco. Gostei do uníssono. Vamos então começar por falar sobre a Maratona de Debates e também sobre filosofia. O que é que vos motivou para a Maratona de Debates? Foi voluntário, não foi? Pela nossa parte, 11º H, nós não fomos nós que escolhemos participar. O setor simplesmente... Setor. Podemos usar o vocabulário. Podemos dizer que é setor. Exato. Sim, setor. No final do segundo período, simplesmente chamou-nos e abordou-nos sobre este tema e disse-nos que nos escolheu por um algoritmo que ele tinha, não sei. Deve ter sido pelos testes e pela forma que nos expressamos nos textos. Portanto, nós não tivemos nenhuma liberdade para escolhermos a partir. Mas achas que te deste bem com a tua equipa? Que achas que estás numa boa equipa, onde vocês colaboraram bem, todos juntos? Sim, eu acho que participei bem. Uhum. Sim, foi um bom ambiente. Eu acho que posso falar por todos. Nós todos sentimos um bichinho pela filosofia. Sim. E uma curiosidade para discutir todos os temas da atualidade. Acho que desde pequenos nós sempre fomos confrontados com realidades de outros países, assuntos de debate mesmo peculiares e que nem toda a gente tem a mesma opinião. Eu acho que isso é a parte interessante da filosofia, aprender as várias posições e as várias opiniões, porque não existe sempre uma resposta correta. Ambas as opiniões e dos lados têm vantagens e têm algumas falhas, e é essa a parte divertida da filosofia. Exato. A competição também ajuda, não é? Para alguns de nós já era o segundo ano consecutivo a participar nesta atividade, por isso de certa forma já estávamos entrosados, digamos assim, e facilitou o processo. E também os elementos que entraram de novo vieram para ajudar também, claro, e correu sim pelo melhor. Ok, então apesar de alguns de vocês não terem participado tão voluntariamente quanto isso, e a seguir poderemos falar também sobre isso e de que forma é que isso pode influenciar a educação, que foi o tema da Maratona de Debates, apesar disso, vocês gostaram de ter participado e sobretudo gostaram de ganhar. Claro, obviamente. É sempre bom pensar e refletir sobre temáticas diferentes, e eu acho que a nossa turma, por acaso, nós somos muito refletivos e estamos sempre curiosos. Exato, e estamos sempre a pensar de formas diferentes. Nem é preciso ser filosofia para haver uma discussão. Inglês, português até. Exato, nós estamos sempre com opiniões diferentes. Exato. Então é sempre muito interessante. É uma mistura engraçada. Agora, querendo pegar aqui um bocado no que o Vasco disse, o tema do debate de filosofia também foi uma das razões pelo qual vos impulsionou a querer participar, ou pronto, não tão voluntariamente, não é? Mas queria que vocês falassem um bocadinho do tema e o que é que defenderam. Pronto, só para abordar também como é que nós entramos para a equipa, foi muito engraçado porque eu não sabia qual era o tema, nem sabia muito bem o que era a Maratona de Debates, mas a nossa senhora para nós: meninos, precisam de uma equipa para a Maratona de Debates, podem se voluntariar. E eu meti logo o braço no ar, e ele. Depois, a Mariana. O Pedro e o Vítor e o Rogério. Sim, pronto. Depois a Mariana não queria ir, e então eu disse: tu vais, e disse à senhora para apontar o nome dela. Depois, ou seja, também não foi voluntário. Não, depois um da nossa equipa tinha desistido, e então eu disse: não, Pedro, vais também, e então a senhora apontou o nome. Ou seja, dele. também não foi voluntário. E melhor, tivemos de expulsar alguém do grupo porque ele não estava a fazer nada, e então olhámos para o lado: olha, vai André, pronto, e bem. Pronto, foi assim que escolhemos a nossa equipa. E correu bem, também era.
uma coisa que eu quero acrescentar foi que nós, quando chegámos à Maratona de Debates, nós não tínhamos preparado minimamente. Nós estávamos em Londres, o 10º ano tem a viagem a Londres, e eu abri-me para eles e disse, não, nós vamos chegar lá a Portugal, nós vamos desistir, não temos nada. E eu não desisti. Pois, e a Mariana abriu-se para nós, ela, não, nós não vamos desistir, vamos continuar. E eu, pronto, está bem, eu disse, vamos chegar lá, vamos dizer, basta. E então, eu cheguei e disse, pronto, ao Sr. nós vamos continuar, e tivemos que 1 hora, 2 de preparação de debate. Um sábado. Sim, de trabalho, e depois chegámos lá e foi a rezar o terço e entrar. Nós não sabíamos o tema antes de entrar para a maratona, mas quando nós soubemos que era educação, pareceu-nos um tema relativamente fácil e adaptável, porque já o tínhamos abordado em inglês. Porque o plano de inglês do 10º ano fala sobre tecnologia, e na por cima com a escola e os SDGs, nós ao entrarmos já tínhamos alguma preparação antes. Uma base, sim. E então foi mais fácil nós adaptarmos ao tema e trabalharmos à volta dele. Agora falando um bocadinho da tese que vocês defenderam. Ok. Nós escolhemos a questão problema, será que a escola mata a criatividade? E nós respondemos que ela sim matava, contudo não ao longo do ano inteiro, porque nós achávamos que, por exemplo, a maratona de debates de inglês e filosofia eram momentos em que nós poderíamos fazer crescer a nossa criatividade e expressar-nos, mas havia momentos durante as aulas, especialmente de matemática, português e assim, que as respostas eram tão objetivas e tão lógicas que não havia maneira de nós diversificarmos. Exato. E foi isso que até foi engraçado. O nosso curso ajudou-nos a defender ainda mais a nossa tese. Por acaso é curioso porque a nossa equipa defendeu O contrário. Exatamente o contrário. E ganhamos E também. ganhamos a mesma. Para ver a versatilidade da filosofia. Sim, para quem não conhece a Maratona de Debates, é possível termos que defender 2 temas ou 2 pontos de vista na mesma maratona. Ou seja, podemos ter que defender uma tese e a seguir ter que refutar a nossa tese se outro grupo apresentar uma tese semelhante. Confesso que também no 10º ano, a minha equipa, 10º A, também saiu vencedora, e nós tínhamos a nossa preparação era uma frase dos Beatles que depois não usamos. No nosso ano foi um bocadinho mais cedo a Maratona de Debates, e por isso nós ainda nem sabemos muito bem o que era a filosofia, e depois saímos vencedores e gostamos. Agora a questão é se gostamos mais de filosofia. O que é que vocês acham? Gostaram mais da parte dos debates ou gostaram mais de ter ganho? Eu acho que as duas foram Eu acho que é o que se faz Confortáveis. para ganhar. Claro. É o percurso, é a jornada. Exato. Tal como na filosofia não é o que se defende, mas sim a maneira como se defende. Neste caso foi mesmo a maneira como alcançamos o prémio. Isto agora já é um bocadinho mais à parte, mas acham que tiveram mais fortes na argumentação ou na contra-argumentação? Na argumentação, sem dúvida. Nós conseguimos preparar a argumentação, portanto é sempre mais fácil argumentar e ter uma opinião forte do que ir Criar uma opinião no e momento. criar uma opinião no momento, que é isso sempre viu-se- mais difícil. Isso viu-se na pontuação. Sim. No 10º H foi o contrário? Não. Mais ou menos. Não, eu acho que, pelo menos na minha opinião, a contra-argumentação quando estamos a refutar outra tese foi um bocado mais complicado, porque é sempre uma surpresa, nunca sabe o que vai sair. Mas na contra-argumentação, quando estás a responder aos contra-argumentos, um bocado confuso, não? Saiu-nos melhor porque nós já tínhamos tudo preparado. Nós, por acaso, vimos, olha, eles podem dizer-nos isto, e então preparámos previamente. E aquilo de responder se gostávamos mais de debater ou de ganhar, nós nesse dia acho que gostávamos mais de debater, porque nós estávamos a pensar que nós não vamos ganhar isto de maneira nenhuma. Então, se vocês não estiveram lá, mas a festa que nós fizemos, nós começámos aos pulos a saltar de alegria, porque nós não sabemos como é que ganhámos, portanto foi interessante. Tanto que no intervalo fomos felicitar uma equipa porque pensávamos que ela nos ia ganhar. Porque a rapariga esteve mesmo muito bem, e nós até fomos lá falar com ela a dizer que era uma possível vencedora e que nós gostávamos de ter participado com ela. Nós brincámos e dissemos, se nós perdemos para ti, nós saímos cá satisfeitos. E então, quando foi o resultado completamente ao contrário, Ela ficou em terceiro. nós ficámos, uou. O bom da Maratona de Debates também é que eu acho que as pessoas são penalizadas por não falarem no grupo, e isso obriga a que todo o grupo tenha um espírito... Dinâmica do grupo. Exato.
Todos os vossos membros participaram? As equipas que estão aqui? Participaram, entraram. Participaram, falaram ao microfone? Não. Nem todos, Ok, mas sim. todos participaram na preparação das ideias. E mesmo ao longo do debate nós tínhamos acesso a uma folha a escrevermos e nós escrevíamos e eu dizia Mariana, olha aqui um argumento, olha aqui outro argumento. E entre toda a equipa nós por acaso também exato. Sim, porque eu até acho um bocado mau, entre aspas, os júris penalizarem quem não fala e penalizarem o grupo, porque não estão a ver por trás. exato, nem toda a gente, não sabem a preparação que tivemos e nem toda a gente tem mesmo a vontade a falar do coach. Isso foi o que aconteceu com a rapariga. Exatamente, o grupo da rapariga era muito tímido e ela Expressou-se tinha Mas exato. também é importante porque na filosofia e quando se está a debater, que é o propósito todo desta atividade, uma das coisas importantes é como nós passamos a mensagem e a forma como dizemos, a colocação de voz, toda a imagem que nós passamos é super importante para fazer a outra pessoa sentir-se confortável e parecer que nós estamos frágeis ou que nós temos uma opinião muito forte, porque existem várias formas de dizer a mesma coisa. Pelo menos é o que eu sinto e foi isso que aconteceu na nossa... Eu este ano pertencia à mesa do júri na Maratona do 10º ano e essa foi uma das questões que nós colocamos, nós entre o júri, colocamos-se porque não está claro, ou seja, não é um dos pontos, não tem a ver com a comunicação não formal, ou seja, com o tom de voz, a comunicação não verbal, o tom de voz, os gestos, a maneira como se fala com o público e como se cativa a plateia. Mas eu confesso que considerei isso porque acho de facto que ter boas ideias, dizer bons argumentos, defender boas teses, ou seja, que sejam fortes do ponto de vista filosófico, não faz sentido se depois não os conseguirmos transmitir. Portanto, vocês acham também que foi uma forma de melhorar a vossa capacidade de comunicar com a plateia? Eu por acaso concordo muito contigo porque não sei se o 11º faz, mas pelo menos nós no 10º ano ainda fazemos, que é temos de avaliar as apresentações dos outros em português e inglês. Pronto, e eu pelo menos só muito em conta como as pessoas me cativam, porque se estou ali numa apresentação e elas não mostram sequer interesse pelo que estão a apresentar, nem sabem apresentar, como é que eu posso dar-lhes uma boa nota, especialmente se não me cativam? E então foi a minha primeira vez a falar para uma plateia tão grande, normalmente são 31 alunos. E quando eu cheguei pensei, pronto, é isto, não sei como é que me vou sair, mas pronto, foi o que correu. Depois também tinha a Mariana que também, como é que eu ia dizer? Abraço direito. Nós complementámos um ao outro porque nós estamos muito à vontade a falar e temos as duas grandes ideias, portanto até às vezes chocamos os outros, especialmente em debates, filosofia e assim. Estamos sempre do lado oposto. Exato, e depois estamos sempre a chocar e quando nós estávamos a preparar isto e pensámos quem é que vai falar à frente, foi maioritariamente a decisão do grupo, que ser eu e a Mariana, porque eles sabiam que para ganhar tínhamos também de cativar, que foi essa a opinião, então portanto gerimos aquilo ali para tentar cativar o maior número de pessoas. Isso também foi a nossa estratégia de escolha, porque o Pedro Sousa foi o que falou mais também, porque ele fala de uma maneira tranquila. Exato, tranquila e muito educada, não sei, cativa. Faz-te entrar no espírito dele e ouvir a história toda dele. A ideia era não só ter em conta o conteúdo que estávamos a transmitir, mas sim a maneira como transmitíamos. E penso que a dinâmica como criamos, tanto na argumentação como depois na gestão e na adaptabilidade para a contra-argumentação, que ficou um bocadinho mais assim, como eu ia dizer, exato, nas nossas expectativas, mas mesmo assim superou o resultado final, pronto, assim o disse, mas pronto, era a maneira como iríamos transmitir e penso que sim, correu tal como desejávamos. O que é que vocês acham que pode mudar na educação? Se acham que estas atividades, devia haver mais atividades para impulsionar o vosso espírito crítico? E se acham que também devia ter mais impacto na escola para quase fazer com que as pessoas vão ver, com que as pessoas vão ver diferentes pontos de vista? Ok, vou transmitir o que o Samuel disse. Ele disse que deveria haver mais atividades como estas para haver a possibilidade de mais gente participar nestas atividades e desenvolver o espírito crítico em um maior número de pessoas. Nós, por exemplo, na nossa tese dissemos que
o espírito crítico já é desenvolvido e estimulado por várias atividades, como por exemplo a maratona de debates ou até apresentações orais. Não, isso é a criatividade. Sim, nós defendemos que tudo na escola estimulava de alguma forma a criatividade no aluno. E libertava, em vez de restringir. Mesmo num simples exercício de matemática, quando obtemos um resultado, temos de ter o espírito crítico de analisar se Está realmente correto. Nós acreditamos que, pelo menos eu acredito que tudo depende do professor que existe, do professor que está a dar a aula. Se ele realmente estiver interessado e quiser transmitir as suas ideias aos alunos, eu acho que ele irá criar exercícios e provas de maneira aos alunos pensarem por eles próprios e nós criarem maneiras e métodos de chegar à resposta. Nós separamos os dois tipos de criatividade, a criatividade artística e a criatividade que também é valorizada pela sociedade neste momento, que é de resolver problemas e de otimizar as coisas, e é preciso existir esta base científica para que o aluno, para que depois o profissional possa relacionar coisas que já tem conhecimento para depois de forma criativa e inovadora inovar as coisas e otimizá-las a ter um melhor rendimento para a sociedade. E é por isso que todas as disciplinas estão de alguma forma conectadas com a criatividade e o estímulo desta. Vocês estavam a dizer que estas atividades são uma oportunidade de incentivar o espírito crítico. O facto de vocês terem sido escolhidos pelos vossos professores, como vocês estavam a dizer, acham que de alguma forma pode ser um incentivo para vocês, mas acham que de alguma forma deixa de lado os outros alunos que não foram escolhidos? Sem dúvida. Sim, mas aquilo também foi com o algoritmo. O setor também acho que não obrigou ninguém e nós escolhemos ir. Não, sem dúvida, não obrigou ninguém, mas nós somos convidados. Houveram as pessoas que ficaram mais abaixo nesse tal algoritmo, nessa tal seleção, que poderiam ter a intenção de participar e não puderam. E até houve uma rapariga. Pronto, e nós fomos escolhidos, portanto, nós acreditamos que deveriam haver mais destes tipos de atividades, que assim muita gente poderia participar e muita gente poderia ser incentivada para continuar a debater e porque não é filosofar. 100% justo, não é? Porque depois nós somos de alguma forma beneficiados na nossa nota, enquanto que os outros não são beneficiados, por isso é que se cria um pouco de injustiça. Mas nós encaramos isto como um privilégio e como um desafio que tentamos levar até ao fim e de certa forma a abrangência foi um bocado restrita, não é? Sim. Foi um número reduzido de alunos, mas claro que se houver mais deste tipo de oportunidades, a rotatividade da escolha seria consoante os que já participaram, seria diferente por parte do professor. Acho que teria em conta esse fator. Nós concordamos com vocês que o espírito crítico é muito desenvolvido em quase todas as disciplinas, físico-química, matemática, porque obviamente se 1 mais 1 e o vosso resultado dá 3, então alguma coisa está mal, não é? E cresce o espírito crítico. Mas nós achamos que a criatividade em si não se desenvolve muito, porque a base da nossa tese foi o argumento que a Mariana teve a grande ideia, que foi que a hierarquização das disciplinas e o tempo que nós temos por semana, porque nós entendemos todos que, por exemplo, num curso de Ciências e Tecnologias precisamos mais tempo para Biologia, Matemática, Físico-Química, mas onde é que está aquele tempo que se calhar nós também precisávamos em Filosofia? Por exemplo, se calhar se tivéssemos as mesmas horas semanais de Filosofia do que Biologia ou Matemática, talvez pudéssemos fazer mais debates, mais alunos poderiam participar, porque até mesmo é verdade, nos debates em que fazemos durante as aulas, que são planeados pela professora, defender esta tese com argumentos X, Y e Z, há muitos alunos que se protegem atrás de outros. Imaginem, ainda há muitas pessoas que escolhem os grupos que querem pelas notas. Por exemplo, eu escolho este aluno porque eu sei que ele fala bem, portanto eu não vou precisar falar no debate. E às vezes é mesmo os próprios alunos que se restringem de participar, mas porque às vezes há tão pouco tempo que eu pelo menos penso que eles acreditam que para que é que eu vou estar a participar se só vai haver, por exemplo, X debates num ano? Para que é que eu vou à maratona de debates só uma vez por ano? Manda-se os melhores da turma e eles provavelmente ganham. Portanto, eu acho que a escola, nessa parte aí, critica um bocado a criatividade. Contudo, restringe, mas contudo eu já estou a ver uma grande evolução. Por exemplo, a nossa escola, foi isso que eu até referi no debate, que a nossa escola tem um vasto leque de atividades com criatividade, mas escolas mais para o centro de Gaia ou assim não têm essa oportunidade, e é dessas pessoas que nós se calhar estávamos a defender mais na nossa tese. Sim.
Uma coisa que eu dizer, esqueci-me. Como disse, eu estive na mesa do júri na maratona do 10º ano, e uma das coisas que eu me questionei estando lá, que nunca me tinha questionado quando participei, era se de facto deveria haver um vencedor ou se o debate por si só seria uma coisa já bastante útil. Vocês acham que de facto vocês foram os vencedores, mas acham que de alguma forma essa tentativa de premiar quem esteve de alguma forma melhor faz sentido, ou seria melhor que não houvesse? Por um lado, acho que é melhor, porque estando a competição a entrar em jogo, toda a gente vai tentar o seu melhor, porque vai ter aquela esperança que pode ganhar. E depois tens o prémio, que ainda é um incentivo, ver ali. Pronto, eu acho que isso constrói um bocado a ambição de cada um e a qualidade do debate em si. Mas pronto, por outro lado também temos aquela coisa de que o debate também pode ser considerado, a argumentação pode ser considerada quase subjetiva, e então a classificação é um bocado, pode beneficiar mais do que devia. Por exemplo, ano passado, quando nós fomos no 10º ano, e que nós sabemos isto, que o setor nos disse, quem vai argumentar primeiro tem sempre um benefício de quem vai contra-argumentar primeiro, porque a impressão que dá ao argumentar é sempre melhor, e os júris podem fazer isto inconscientemente, mas eles beneficiam sempre aqueles que vão primeiro argumentar, e foi o que o setor nos disse. Pronto, e aconteceu no ano passado, nós fomos primeiro a contra-argumentação e não foi muito boa, e depois a argumentação, que até era bem fundamentada, foi overlooked, foi tipo, pronto. Eles ficaram com uma ideia perfeita sobre nós, mas à mesma eu acho que devem existir prémios, porque o que está a ser avaliado nas Olimpíadas é se os alunos conseguem criar argumentos fortes, no sentido que conseguem explicar porque é que aquilo é um argumento válido. Não é só chegar lá e dizer, olha, isto deve ser assim porque nós achamos. Eles estimulam-nos a pensar realmente porque é que isto é assim e a tentar convencer o outro porque é que as coisas são desta forma ou devem ser desta forma. Existem vários parâmetros que vocês utilizaram para avaliar os alunos que eu acho que são interessantes e devem ser estimulados, e esse prémio serve para isso mesmo. Ninguém está ali para dizer o teu trabalho foi mau, mas simplesmente é para valorizar e recompensar o trabalho de uma equipa. Vocês no ano passado não ganharam a maratona, certo? Não, por acaso. Qual foi o sentimento? Nós ficámos mesmo em último, tipo, quase em último. Foi tipo o penúltimo, yeah. Pronto, foi um bocado desapontante, mas nós não estávamos à espera de ganhar. Sim, assim como neste ano também não estávamos à espera. Depois, 5-5-5, ali nos júris, nós ficámos mesmo entusiasmados. Sim. E 3 depois. Apesar da nossa... Com a cunha para nos lixar. Apesar da nossa argumentação ter sido boa ano passado, a nossa contra-argumentação, que foi muito aquém, bastante aquém, criou uma ideia nos júris que depois, na argumentação, eles já não olharam para nós da mesma forma e depois refletiu-se na pontuação. Mas de alguma forma vocês acharam que debater não era para vocês porque ficaram em último ou porque não tiveram melhor resultado? Não, tanto que voltamos este ano. Pois. Se calhar levou-nos a preparar ainda melhor para a nova experiência. Se bem que eu acho que preparámos melhor o ano passado. Sim. Eu, pelo menos, tenho a noção disso. Em termos de mentalidade, a objetividade com que encaramos. Foi mais ir com aquele que já sabíamos para que é que íamos, portanto preparámos-nos de acordo com isso. E estávamos muito mais confortáveis com a dinâmica da atividade em si, facilitou, claro. Vocês falaram disso da contra-argumentação fazer uma má impressão. Nós concordamos, mas nós achamos que também varia muito de júri para júri. Sim. Porque nós, em filosofia, nós fomos piores na contra-argumentação e fomos em primeiro. E depois na contra-argumentação acho que foi 2 pontos diferentes. Sobrepusemos a nossa contra-argumentação, mas em inglês foi totalmente ao contrário. Quando nós fomos ao debate de inglês, contra-argumentámos primeiro, e como inglês, pronto, é sempre aquele bichinho que é um bocado mais complicado, porque temos de pensar melhor nas palavras e tudo. Como contra-argumentámos primeiro, acho que deu essa má impressão. Por isso é que eu disse que varia sempre de júri para júri e como é que as pessoas vão ver as vossas primeiras impressões, e também porque se fosse eu a avaliar, eu pelo menos dividia a contra-argumentação na argumentação, e se calhar alguns júris
se calhar não deram tão importância como eles disseram na argumentação quando já tinham uma má ideia na contra-argumentação. Exato. O que eu ia dizer era, agora dirigindo mais ao 11º H, agora dirigindo mais ao 11º H, que vocês disseram que não tiveram bem a opção de escolha da equipa, entrar um bocado também nesta coisa que o Nuno disse, de haver prémio ou não haver. Vocês acham que o facto de saberem que tinham uma equipa com potencial de ganhar vos incentivou a irem? Que se calhar se não tivessem uma equipa tão forte, se calhar já não iam? Estão motivados? Pergunta. Sim. Achas que sim? Eu acho que não. A experiência é sempre importante, portanto, mesmo eu acho que a experiência é sempre importante e devemos sempre tentar, pelo menos tentar ganhar e participar. Portanto, mesmo como uma equipa mais fraca, sem tanto potencial como esta que o professor escolheu, acho, pelo menos eu, no meu caso, eu iria na mesma. Eu não. Ou seja, para ti o prémio não tem assim tanta importância como se calhar tem para Mas eu pensava que ia o dizer o Vasco. contrário. Porque eu mesmo... A equipa era muito boa, mas eu ia de qualquer forma. Sim. Porque do outro ano também era muito boa e correu mal, não é? Portanto, se bem que temos mais experiência, mas eu acho que eu ia com a ideia de também perder, não ia com a ideia de ganhar. Mas eu acho que nós viemos com outros olhos e com outra emoção, acompanhados de colegas que nós consideramos que são fortes, porque também nos motivam para a atividade. Quando nós estamos a trabalhar com pessoas que nós não vemos como tão fortes, nós podemos nos deixar desmotivar e pode ser ainda desafiante. Um desafio que muitas vezes nós preferimos simplesmente pôr para o lado, porque já deixamos de acreditar naquilo. Mas neste caso, este ano, e a nossa equipa, acho que nós tínhamos todos confiança e acreditávamos todos uns nos outros, o que fez com que nós realmente nos empenhássemos, conseguíssemos uma boa classificação. Gostava então agora de abordar o tema da cidadania, da participação jovem, que também está ligado com a educação. Por acaso, acho que não falamos muito sobre isso na Maratona de Debates, mas, por exemplo, a Associação de Estudantes ou outro tipo de participação jovem eu acredito ser um instrumento importante de cidadania. O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vocês acham que a escola de hoje nos proporciona em relação a isso? Acho que é algo. Qual foi a pergunta que eu não... Sim, tipo a associação de estudantes. O que é que vocês acham que a escola motiva ou não motiva para a participação jovem, associações de estudantes? Por exemplo, A associação de estudantes é um exemplo de participação. Mas a escola em Para geral ou formares esta escola? A escola em geral. Sim, as escolas, se elas dão a importância a uma associação de estudantes, percebes? Eu não estou nada dentro dessa assunto. Eu acho que nem todos Aquela uma das boas coisas, por exemplo, dos alunos poderem escolher uma associação de estudantes é que a escola, dá aquele poder aos alunos que eles pensavam que até ao momento se calhar não poderiam ter. E eu acho que isso é importante porque no futuro, quando até falar das eleições europeias que vão acontecer, eu acho que se eles tiverem aquela preparação que tu podes votar, fazes bem em votar porque estás a decidir o que tu queres no teu futuro, eu acho que nessa parte da escola, em geral, praticamente todas as escolas têm associação de estudantes a votos, eu acho que isso prepara-nos para um futuro em que nós podemos escolher e analisar com cuidado quem é que nós queremos que esteja lá em cima a vigiar sobre nós. Queres falar? Então achas que a escola te impulsiona a criar estes a que te juntes e organizes uma associação de estudantes, por exemplo? Sim, já quando eu cheguei cá no 7º ano, nós não tínhamos associação de estudantes na minha outra escola, e quando eu cheguei cá começaram a dizer: associação de estudantes vai votar, e eu: que é isso? E depois quando eu percebi, e obviamente crescer também mentalmente, percebe-se mais o que é e o que pode ser, o que é que nos pode trazer em benefício para nós. Acho que incentiva sempre um bichinho dentro de nós em que quando chegámos ao 11º ou mesmo 12º nós pensámos: não, é este ano que finalmente posso ser eu a tentar cativá-los e a tentar decidir o que posso trazer em prol para eles. Eu sei que alguns elementos da equipa 11º H gostavam de formar uma associação de estudantes para o ano, talvez. Sem campanha.
Sim, eu acho que nós para o ano vamos ser alunos do 12º ano e temos essa função na escola, vamos ser os alunos mais velhos nesta escola e temos de tomar conta e já temos mais capacidade para definir os assuntos. Claro que junto dos outros anos, obviamente, porque os do 12º ano não conseguem saber o que é que os do 7º ano, por exemplo, querem de melhor, mas eu acho que era interessante nós, para o ano, formarmos uma lista. Isto ainda está muito em aberto, obviamente, nós ainda não temos nada definido, mas sim, é um plano que eu, pelo menos, penso em criar para o ano. O que é que vocês acharam do trabalho da Associação de Estudantes este ano? E se falarem mal vai ser cortado? Propaganda aqui. E se vão copiar as nossas ideias? Onde é que está o guião? Tem. É só dizeres, esta associação é melhor, extraordinária, nunca vi. Ok. Pronto, ano passado eu entrei só ano passado, então não sabia. Eu sabia que havia associação de estudantes, mas eu não era assim muito. Eu não conhecia muito o que é que eles estavam a fazer. E eu acho que não estavam a fazer nada. Passou despercebido. Não sei. Pronto, e este aqui. Eu já ando aqui desde o 7º ano e este foi o primeiro ano em que eu vi que percebi que existia uma associação de estudantes que fazia alguma coisa. Eu antigamente via as eleições e depois branco. Exato, Ghost. Não nada. Exato. E mesmo este ano o aparecimento da campanha, digamos assim, foi mais antecipado, penso eu. Houve uma maior preparação e consciencialização dos alunos para o processo todo até ao voto, por isso. Acho que foram as eleições com mais votantes de alguns anos para cá. Sim, acho que votaram mais de 50%. É mérito das listas. Sim, vocês conseguiram chegar a um maior número de alunos e mais diferenciados em termos de interesses. E o vosso trabalho após as eleições tem sido excepcional. E sim, tencionamos copiar. Eu, por acaso, este ano, por causa dos anos anteriores, senti-me menos motivada a votar. Não ligava a nenhum mesmo. Mas por causa do trabalho que vocês estão a fazer agora, parece que isto é mesmo algo real e existe. Sentes-te representada. Exato. Sinto-me representada e sinto agora mais motivada para um ano seguinte voltar. Podes passar agora o papel aí ao 10º ano, nós agora vão ler também. Eu acho que nós fomos bastante visíveis por causa daquela coisa que nós comprámos. O banner ali diz Associação de Estudantes, então nós metemos aquela coisinha atrás de qualquer coisita bem cá, que é para as pessoas verem que é nosso, senão... Okay. Resulta. Eu acho que as associações de estudantes focam-se em alguma parte da escola que elas acham que está pior. Eu, por acaso, tenho uma opinião da Associação de Estudantes do ano anterior, porque, pelo menos para o 9º ano, eu acho que eles foram muito, como é que se diz? Esclarecedores em relação ao secundário, porque eles deram-nos 3 palestras e eles sobre como é que é o seu 10º ano, sobre cada curso, o que é que vais ter, como é que é a melhor alternativa. Ou como podes chegar ao teu objetivo. Contudo, esta associação de estudantes que eu acho que vocês, para mim, eu estou a ver mais esforço e dinamismo, dinâmica e eu acho que vocês conseguiram conectar-se mais com os alunos através destes podcasts ou até mesmo porque eu, pelo menos, na associação, vou agora falar um bocado chegam mais perto de nós, sim. Da associação que existe. Vocês organizam concertos, vocês publicam coisas nas redes sociais que nós vemos e que sabemos, por exemplo, há direitos que eu nem sabia que existia nesta escola e vocês mostraram que existia, e eu acho que vocês têm um papel mais ativo, e desde o 7º ano que eu também estou cá, eu acho que vocês são a que têm mais papel ativo na vida dos alunos e como incentivá-los a dizer, aqui uma associação de estudantes, podes chegar cá e podes falar sobre o que quiseres, desde testes até o que tu queres mudar na escola, e acho que isso é um grande papel para vocês. Sim, vocês estão mais próximos dos alunos e conhecem os alunos, e isso é demonstrado através das vossas palestras, dos convidados que vocês trazem à escola, que nós viemos, a nossa turma veio a 2 palestras que foram bastante interessantes, e acho que os tópicos que eles falam e que abordam são assuntos que interessam aos alunos, e é por isso que vocês, sempre que vem cá alguém, a plateia está completamente cheia, e eu acho que isso é sinal que vocês estão a fazer um papel bom e que devem se sentir orgulhosos do vosso trabalho.
Acabou. Então, isto foi bom no geral, só vamos mesmo cortar aquela tua parte. Brincadeira. Ele te parece muito assim revolucionário, estás a ver? Então imagina, Parece, não parece? Não é? Quando estava a ver, estava no júri e estava a ver e pensei, Não, mas agora a sério, eu acho que podemos fazer a pergunta de se eles acham que a Associação de Estudantes podia ter. fazer a pergunta. Se vocês acham que a Associação de Estudantes também podia incluir membros oficiais de outros alunos sem ser 12º ano? Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que eu entendo, por exemplo, a cabeça da Associação de Estudantes deve ser do 12º, porque eles é que têm uma visão melhor da escola, eles é que têm, por exemplo, a mentalidade necessária para tal e para gerir, e a maturidade. Contudo, é muito complicado pessoas de 12º ano Entenderem os do 7º e do 8º. exatamente, entenderem todos os restos de anos. Portanto, nem que fosse 2 ou 3 pessoas por cada ano, escolherem 2 ou 3 pessoas em cada ano e dizerem, serem olhem, a voz exato, a voz das Dizerem turmas, o que acham do próprio ano. dizerem o que é que Que por vezes não chega até ao 12º. Por exemplo, coisas que acontecem no 7º ano não chega até ao 12º. Eles não sabem o que é que se muito, passa. porque, por exemplo, especialmente reforçar a ideia do 7º ano, que há pessoas que chegam cá, não conhecem ninguém, e como é que eles vão sentir à vontade de falar a alguém que é muito mais velho do que eles? Por exemplo, eu não conseguia ter essa vontade. Mas se a Associação de Estudantes me virasse para mim no 7º ano e dissesse gostavas de ter um papel sobre como é que achas que pode mudar e participar connosco, eu com todo o gosto diria que sim. Aliás, o diretor faz aquela reunião geral todos os anos de delegados e eleger a voz do básico. Eu até acho que uma pessoa é pouco, mas eu, quando consegui participar o ano passado, já não participei porque foi muita gente, mas quando eu consegui participar no ano passado e consegui ser o presidente dos delegados do ensino básico, eu senti que tinha uma voz, e sempre que eu achava que alguma coisa estava mal, eu conseguiria falar com o diretor e conseguiria expressar a minha opinião, e ele às vezes tomava notas e mudava alguma coisa que eu dizia. Portanto, eu acho que isso é muito importante. E a tua opinião como aluno mais novo também? Sim. Não sei se vai ser o último podcast, esperemos que não, esperemos que se nós este ano não gravarmos mais nenhum episódio de podcast, esperemos que a Associação de Estudantes do próximo ano pegue na nossa ideia. Qual é a vossa reação se não houver mais nenhum podcast da Associação de Estudantes? Oh.